Amigos da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um bate-papo no Conversa de Coach. Eduardo Malta e Carlos Cardoso que escreveram juntos um artigo no nosso dossiê falando sobre dinâmicas humanas, tratando de equipes. E aqui vai sair um papo muito legal porque eles trazem a questão do orgulho de se fazer o que se faz. Muito bom, então vamos conversar com você, meu querido. Perguntinha simples de começo. Quem é você? Quem é você? Bom, hoje, eu vou falar de hoje, que eu sou um coach, né? Mas um coach voltado ao desenvolvimento humano. Eu gosto de trabalhar fazendo as pessoas se entenderem, mesmo no trabalho enquanto profissionais, mas enquanto pessoas, né? E procurar caminhos, cada um é diferente, como que eles podem se desenvolver como pessoa também. Então, hoje, eu trabalho com essa atuação dessa forma e pesquiso que ferramentas podem ajudar para que a pessoa consiga caminhar na direção. E no passado eu já fui executivo de empresas, fui engenheiro, já fiz muita coisa antes, mas hoje meu foco é esse. Maravilha. E você, meu caro? Quem é você? Então, eu também estou procurando sempre, acho que o desafio maior meu é estar sempre procurando saber quem eu sou, né? E agregando coisas que vão dando orgulho e prazer. Orgulho pelo que eu posso contribuir e o prazer de fazer algo que está na minha dinâmica preferida, que a gente vai falar daqui um pouco, dinâmicas humanas. Então, eu acho que você produz algo de valor quando você une essas duas coisas. Orgulho, porque o que você faz tem sentido, vale para alguém, né? E o prazer, porque você está na tua zona de conforto. Vamos conversar um pouquinho sobre o artigo de vocês, falando de um tema que para mim é tão caro, que é o trabalho em equipe, e de uma faceta do ser humano que para mim é tão fundamental para a gente se encontrar, que é gostar daquilo que faz e principalmente ter orgulho daquilo que faz. Então lá, vamos ouvir um pouco de vocês. Como que esse tema surgiu para esse artigo? Quando fala em equipe, eu também passei por várias etapas, né? Fui engenheiro há muito tempo, depois trabalhei muitos anos com automação. E ao trabalhar com automação, eu vi que o mais importante não era o equipamento de automação, era a capacidade de quem estava operando, ou lidando com ele, de dar resultado melhor. Quer dizer, o sistema de automação sozinho não faz nada. Quem faz são as pessoas. Então, houve um projeto muito grande dos pioneiros, um dos primeiros no Brasil, de implantar computador para controlar uma empresa química. E esse projeto que a gente fez, na época, um projeto sociotécnico, usamos muito dos conceitos aí do HD, serviu para preparar as pessoas para usar aquela ferramenta nova, dar um upgrade, né, de formação. E o resultado foi um sucesso comparado na época, foi um case que foi apresentado aí em instituições acadêmicas e tal, como um jeito de fazer, onde o projeto era de tecnologia, mas se tratou as pessoas. Primeiro, para depois tratar a tecnologia. E aí veio essa ideia de trabalhar no tema a convite então da Fátima, a gente trabalhar um pouco, combinar a experiência de coach do Eduardo e a minha experiência de coach de equipes que eu tenho feito depois que eu saí da minha carreira na Ródia. Fiquei lá 34 anos e eu resolvi trabalhar com estratégia de inovação nas empresas. Então, para mudar as pessoas de fazer a rotina, o dia a dia, aí vem até uma figura que está no artigo, você tem que aprender as pessoas a serem ambidestras. Não só fazer melhor, mas também como pensar, como fazer diferente. Que são coisas aparentemente antagônicas. Eu também trabalho com as equipes, porque na minha atividade de desenvolver pessoas, uma pessoa desenvolvida
quando ela consegue trabalhar com os outros que são diferentes. Uma pessoa que é individualista, ela não está tão desenvolvida quanto uma outra que sabe trabalhar com um grupo, né? Então, a hora que nós fomos ver o que nós tínhamos em comum para escrever um artigo, foi a equipe, porque eu trabalho exatamente nas organizações, com os indivíduos, em geral, que comandam a organização, e como que eles estão interagindo entre si e como podem interagir melhor, né? E aí eu uso as dinâmicas humanas para eles se conhecerem um outro, e ajudo, então, como é que então vamos funcionar? Se cada um de nós é diferente, cada um tem uma contribuição diferente, como que nós podemos fazer junto, usar a soma positiva, a sinergia de todos e não nivelar por baixo, né? Então, esse foi, por isso que nós escolhemos esse tema, que fazer junto o trabalho em equipe, que tem tudo a ver com o que eu tenho feito em muitas organizações. E aí as dinâmicas humanas facilitam muito, porque eu consigo que uma pessoa entenda as dinâmicas dela em uma sessão, 2 sessões de coaching, ela já está entendendo, e ela começa a entender os pares, começa a entender os subordinados, o superior, já alivia um monte de coisa, aí eu ajudo ela, e aí, como é que você vai crescer? Olha como é que é você. Os outros não são iguais a você. Como é que você vai fazer, então, para trabalhar junto? Como é que pode tirar o melhor? E assim as dinâmicas humanas ajudam muito o desenvolvimento de cada um. Né? Essa que é uma das... Por que eu uso o trabalho em equipe. E uma coisa muito interessante também deve ser a pessoa começar a compreender melhor a família, né? Começar com marido e esposa. Acontece frequentemente, né? Melhora a relação mãe-filha, né? Sim. Pai, esposa, marido. Porque é interessantíssimo, a gente, na minha experiência com dinâmicas humanas, 20 anos, já atendi um monte de... A gente não vê casal com a mesma dinâmica. É uma coisa curiosa. Sim. Agora, as pessoas gostam de trabalhar com a mesma dinâmica. Você prefere trabalhar com o que faz igual, pensa igual, analisa o detalhe ou não, igual. Mas casar, não. É interessante. Parece que já é de propósito para a gente crescer. Porque você tem que crescer no casamento. Porque a outra não é igual. Sim. Ela quer diferente. Né? Então, eu acho que a natureza já foi feita assim para a gente... O casamento é um espaço já de desenvolvimento. E no coaching que eu faço, eu trabalho o pessoal e o profissional, sempre. Interessante que a presença de vocês juntos aqui traz uma coisa que está sendo cada vez mais comum. Encontrar pessoas da área de exatas estudando coisas profundamente humanas. O que antigamente era um grande contrassenso, né? E hoje é algo absolutamente normal e natural. Como é que foi esse encontro de vocês com as dinâmicas humanas? Então, no meu caso, foi trabalhando nesse projeto de automação, eu pude fazer, que a gente chamou na época uma abordagem sociotécnica, onde você, por exemplo, a gente pegou operadores que faziam o controle de uma planta antiga, com equipamentos antigos, levou para um hotel sábado e domingo e trabalhou com eles para eles refletirem e eles escolherem, dentro do que foi apresentado como novas profissões ou funções que eles poderiam ter, o que eles queriam ser. E foi dado apoio para visitar outras empresas fora do Brasil, onde tinha gente lá já implantando esses sistemas. Então, eles que conduziram todo o processo de redesenho de toda a estrutura de comando do controle da fábrica. Tá, mas como é que foi o teu encontro pessoal com as dinâmicas humanas? Como é que o engenheiro encontrou as dinâmicas humanas? Então, eu acho que eu sempre tive uma facilidade de lidar com pessoas de todos os níveis, né? Do mais simples ao mais alto da empresa. E eu ajudava muito as pessoas, principalmente das minhas equipes, eu cheguei a ter equipes lá com mais de 30 pessoas, a refletir não só do trabalho, mas também orientar, fazer um plano de futuro, né?
Teve gente que acabou saindo, até montou uma empresa, e hoje eu encontrei com ele, nesse exemplo, e ele falou, se você não tivesse dado o toque, eu não sabia a capacidade que eu tinha, o conhecimento de acústica, e hoje eu sou muito bem de vida com uma empresa de acústica, que é uma coisa que faltava no mercado. Em vez de ter continuado na empresa fazendo projetos que não poderia, que não daria para mim tanta satisfação, né? Legal. Então o que importava para mim não era segurar a pessoa ficava porque achava que estava crescendo. E se quisesse sair, eu ajudava, se tivesse um bom projeto, não sair só por causa de salário. Claro. Então acho que é um pouco certeza. por aí que aí. E também que eu sempre gostei de aprender coisa nova. Apesar de ter ficado 34 anos na Ródia, como era uma empresa multinegócios e eu trabalhava muito em projetos, então aliava o que eu gostava, que era o quê? Conhecer países, passar um período para trazer tecnologia, era aprender línguas, que eu era desafiado conforme o país do grupo que você ia, e cada vez lidando com por exemplo, um projeto na farmacêutica, um projeto na química, um projeto em plásticos, coisas variadas. Então, são 34 anos onde eu nunca fiquei mais do que 2, 3 anos fazendo a mesma coisa. Como se quer dizer, a Ródia me proporcionou ter uma carreira múltipla sem sair da empresa. Então, foi o que... E aí essa vertente, quando comecei a trabalhar com gestão, inclusive o pai da Inês, que foi o nosso grande guru, lá no projeto fantástico de transformação da Ródia, que foi pensado pelo Musa, e o André Alckmin foi lá o grande guru, né, que nos ajudou a trazer esse lado mais humano. E nesse processo aí eu fui... É como se tivesse parado a carreira de engenheiro e começado de trainee, de projetos de transformação, de inovação. E é o que me deu a segunda carreira, né? Quando eu saí, me deram um tempo para pensar. Eu fiquei part-time na empresa no último ano e já numa outplacement, pensando o que eu ia fazer. Então eu falei, eu não vou ser mais CLT, e vou por aqui. Então eu comecei e, graças a Deus, aí estou até hoje nessa trajetória. E você, Eduardo, como é que as dinâmicas encontraram você ou você a elas? As pessoas mais idade vão lembrar da administração participativa. Existia uma associação chamada AMPAR. Eu era dessa associação, o André Alckmin também era. Né? E aí nós montamos um grupo de estudo para ver o que existia de tecnologia de ponta em gestão. E a Ródia, com o André Alckmin e eles lá, faziam isso, né? Pesquisando o que tinha no mundo todo de melhor de gestão de ponta. Né? E eu entrei nessa associação porque eu estava na Metro Engenharia e intuitivamente eu estava fazendo uma administração participativa que significava a diretoria, a gerência, conversar com os pedreiros, carpinteiros, que eram, em 1986, 1987, era uma revolução fazer isso. Né? Então, foi através desse conhecimento do André e desse grupo de estudo montado na Ampar, que um dia o André falou, olha, eu voltei dos Estados Unidos, estive lá numa palestra de pensamentos do futuro, uma coisa assim, vendo o futuro, vi essa técnica e apresentou no grupo ali. Aí eu já achei fantástico, mas eu era executivo, tudo bem, escutei e tal. Aí daí uns 2 anos veio a Sandra Siegel para o Brasil, fez vários seminários. Aí eu participei dos seminários, continuava executivo. Levei minha equipe para participar dos seminários, mas não estava usando muito ainda. Aí quando eu comecei a consultoria, em 2000, no primeiro cliente que eu fui atender, eu percebi que se ele conhecesse as dinâmicas humanas, ia ajudá-lo muito naquele momento, pelas questões que ele estava trazendo. Aí resolvi usar. E foi um sucesso. Ele adorou e a esposa dele adorou. Eu encontrei a esposa dele daí uns 2 meses e falei, não sei o que você fez com ele, mas ele melhorou muito em casa. Eu falei, opa, isso é forte. E aí, então, eu não parei de usar. Desde 2000, tenho usado em todos os coaches que eu faço. São mais de 250. Fantástico. Esse tempo todo.
Vamos entrar um pouquinho no artigo que vocês fizeram falando sobre trabalho em equipe, especificamente essa questão do orgulho, a questão do orgulho. Inclusive o Musa, ele quando repensou a Ródia no Proex, ele queria uma visão para a empresa, e acho que ele foi muito feliz, até isso foi antes de 1990, de dizer, eu quero uma empresa onde as pessoas sintam orgulho e prazer em trabalhar. Uhum. E isso depois a gente foi trabalhando mais isso e vendo que o prazer vem do quê? De você ser útil, ser reconhecido, falar você é importante, isso que você fez tem valor. E o orgulho é você poder ter o máximo possível trabalhar, sido respeitado naquilo que é o teu jeito. Por exemplo, quando eu for falar das dinâmicas, os físicos são um pouco como um capacitor na eletricidade. Uhum. Eu faço muitas analogias da física, química Legal. com humanas, tá? Porque a natureza é sábia, faz tudo parecido. Então, o físico é como um capacitor. Você não pode chegar e ter uma resposta rápida. Então, se tem uma função que tem que ter uma resposta imediata, você tem que pôr alguém mais emocional. E o emocional é bobina. A bobina, quando passa qualquer estímulo, ela reage. Uhum. O capacitor acumula para soltar depois. Uhum. Então, o que acontece? Se você põe a pessoa na função errada, ela fica doente. Põe no pronto-socorro um cara físico, tipo físico mesmo, Uhum. físico emocional. O cara morre antes do paciente. Por outro lado, se colocar um mais emocional, em onde precisa pensar, refletir, ponderar, cruzar com outras informações, acaba fazendo muito coisa precipitada. Então, eu acho que o orgulho vem disso, quer dizer, saber respeitar cada um dar a ele aquela atividade que ele usa. Uma coisa que eu uso é o seguinte, aquilo que a gente está mais ligado à dinâmica da gente é a mesma coisa que escrever com a mão direita, para quem é destro. Uhum. Eu posso escrever com a esquerda, mas não é minha zona de conforto. E eu brinco quando eu trabalho nas empresas com grupos assim, falo, na esquerda você não precisa ficar bom, porque senão você fica ruim na direita. Na esquerda você tem que ser amestrado ou adestrado, seja lá o que for, para não causar muita confusão nem prejuízo. E procurar alguém que complemente você, que seja teu conselheiro interno, porque ele vai dar uma ótica que você não tem. Uhum. Então, acho que Fantástico. E daí se você colocar nas equipes, né, as pessoas com competências claras, em papéis claros, e que todos reconheçam, você consegue atingir esse orgulho, essa satisfação em trabalhar, e a equipe também, né? Então as coisas se juntaram no trabalho em equipe. E é porque é muito comum hoje em dia as pessoas estudam o que não é o que elas gostam mais, trabalham um dia daquelas não. Então, na hora que você põe elas numa equipe e em lugares que eles não são, não agrada, né? Não tem um bom rendimento, não tem uma grande satisfação, né? Exato. Esse negócio do happy hour, né? Que se brinca que o happy hour não devia ser na sexta-feira à tarde, mas devia ser segunda-feira de manhã, né? Que é a hora feliz que eu vou trabalhar, fazer aquilo que eu gosto. E muito disso das pessoas não estarem encontradas tem a ver com esse desconhecimento da própria dinâmica de funcionamento dela. Perfeito. Perfeito. E quando se leva isso para dentro de uma organização, aí a gente consegue efetivamente fazer aquela máxima, pessoas certas nos lugares certos, né? É até um absurdo quando, nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar, o sistema de RH fazia uma rosácea por exemplo, criatividade, administração, fazia vários 360 graus e fazia o teu mapa. E na hora de fazer o plano de formação falava, não, isso aqui você já é bom, você não precisa, agora você vai ter que malhar naqueles que você é ruim. Exatamente. E com o tempo depois, inverteu, falou, esse que você é bom, você vai ficar bom
mesmo. Os outros, você vai dar uma remediação para você não ser tão ruim. Exatamente. Porque se você, por exemplo, se o cara é muito criativo, ele não gosta muito de procedimento. Aí você manda ele ficar interno lá, decorando o procedimento, você perde o criativo e vai ser um péssimo em procedimento. Eu estava lembrando que as dinâmicas humanas são tão fáceis de ser compreendidas porque é de nós mesmos, né? É uma coisa assim que gruda na pessoa. Depois que ela aprende uma vez, ela não esquece mais, né? As outras formas de acesso, de autoconhecimento, são ótimas também. Mas elas entram em tantos detalhes e estão tão completas que então cada um de nós é único, né? Quando você vai para cada um é único, 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 aí fica difícil de saber como é que eu vou trabalhar com ele, conhecendo tudo aquilo que é ele. Então as dinâmicas humanas fazem um corte mais simples, que é verdadeiro, mas é mais simples e que ajuda demais no relacionamento das pessoas, né? Então, é por isso que eu, apesar de ter várias empresas ter visto todos os outros assessments funcionando, são bons, são ótimos, até você individualmente se conhecer. Mas, na verdade, o que você precisa imediatamente é conseguir trabalhar com os outros, em qualquer organização, né? Até na família. Exato. E aí, eles não ajudam. E as dinâmicas humanas aí ajudam muito, muito, né? Com certeza. E quando se fala em trabalho em equipe, falamos em equipe, pensamos em competências diferentes, em olhares diferentes, em posicionamentos diferentes. E as lideranças raramente estão preparadas para trabalhar com pessoas diferentes. Então, a coisa mais comum que a gente vê são líderes pegando pessoas que entram dentro de uma determinada caixinha que ele sabe lidar com ela. E depois ele reclama que a equipe dele não é criativa, que ela não funciona direito, que ela não se comunica. Viu, Luciano? A minha experiência é assim. Quando você tem um presidente, por exemplo, de uma empresa, com uma dinâmica, se ele é pouco desenvolvido como pessoa, a tendência dele é contratar pessoas iguais a ele. Né? Então é comum, eu vou em organizações que os diretores são todos da mesma dinâmica. E aí fica com aquelas competências, a organização fica bem e fica faltando várias competências. Né? E a pessoa muitas vezes não percebe. Aí com as dinâmicas humanas é uma forma dele perceber que está faltando, ou por que falta criatividade fora da caixa, né? Ou por que falta uma melhor harmonia na equipe, o engajamento, por que não há motivação, né? Então, ajuda muito a hora que você pega os diretores, as dinâmicas que eles estão, como que se complementam ou não, e se tem muitos de uma dinâmica só, o que isso ocasiona na gestão da empresa? É impressionante como, eu digo assim, um diretor que é de uma cor e fica ele tem um poder total na área dele, a área dele fica da cor dele, ou da dinâmica dele. Eu chamo cor, mas é da dinâmica dele, né? E então fica boa num lado, mas não fica completa a organização. A organização precisa de todas as competências, na verdade, né? Precisa ser analítica, precisa ser criativa, fora da caixa, dentro da caixa, precisa lidar bem com as pessoas, né? Precisa estruturar, precisa ter processo de gestão, administração, e aí você vai em empresas que tem uma coisa e não tem a outra, não tem a outra e não tem a outra. É interessantíssimo isso. E aí, com as dinâmicas humanas, as pessoas têm a oportunidade de complementar e de saber como que então elas podem fazer a equipe ficar de alta performance, né? O que realmente falta aqui na nossa equipe. Fantástico. É que aí a diferença entre o líder e o gerente, ou o chefe. Clássica. O chefe ou o gerente, o Narciso acha feio que não é espelho, né? Ele forma clones. E o vício fica geral. Ele transplanta para a área dele os vícios e o jeitão de ser, né? Então, o líder bom, ele vai saber conviver com os diferentes. E outra coisa, você percebe, por exemplo, o gerente, ele gosta de desenvolver pessoas que dão boas respostas às velhas perguntas, segundo o gabarito dele. Aí fala, esse menino é bom, né? Como lá da escolinha, né? Queria ter um filho como ele. E o bom líder, ele faz novas perguntas
porque as velhas perguntas já estão... Então, um fica repetindo o gabarito e o outro fica criando um novo script. Legal. Só que se ele não se autoconhece, ele vai ter medo. Porque falar, de repente eu vou criar alguém aqui que vai tirar meu lugar. Exatamente. Aí que trava. Agora, se ele souber que a empresa valoriza, ele não tem medo. Ele vai criar gente que vai ser melhor que ele. Maravilha. Quem não fizer isso, está condenado a... E nas empresas novas, agora com inovação, que é o que eu tenho trabalhado mais, quem ficar todo dia fazendo velhas perguntas, vai ficar sem chance de progredir. Vai chegar um dia que vão falar para ele, ó, acabou, a tua trilha acabou aqui. Só vai ter espaço para quem vai liberar as competências das pessoas que estão com ele, sem medo de concorrência nem de... Né? É isso que daqui a alguns anos não tem mais espaço para gerente bitolado nem para chefe. Ainda mais que as empresas hoje trabalham em redes. Não é só a empresa, você tem fornecedores, clientes, gente pelo mundo todo. Como é que você vai liderar sem mandar? Você tem que mostrar às pessoas sempre o ganha-ganha. E a pessoa só não trabalha com orgulho e prazer se ela não percebe se ela acha que está perdendo para alguém ganhar. Na hora que você mostra que ela pode ganhar também, ela vai sozinha, você não precisa empurrar. Exatamente. Agora eu gostaria de uma mensagem final, especialmente para líderes e líderes jovens que estão começando nas suas carreiras de mexer com pessoas. Qual é a mensagem que vocês deixam para esses líderes levando as dinâmicas humanas em pauta? Edu? Olha, para mim acho que o mais importante é se conhecer mesmo, né? Porque a qualidade que vai ser necessária daqui para frente é a qualidade de conseguir trabalhar com os outros, né? Se você olhar os MBAs do mundo inteiro, os melhores MBAs, eles estão voltando para o trabalho em equipe, né? O próprio INSPIR agora tem um coaching de equipe, né? E por quê? Porque eles perceberam que se formar uma pessoa ótima MBA, sai um indivíduo excelente, coloca numa organização, ele é tão melhor que os outros e tão individualista que ele é rejeitado. Aconteceu com muita gente isso, né? Então, o que eu quero dizer é que os líderes de hoje devem procurar se autoconhecer o melhor possível. Usa as dinâmicas humanas, usa outras ferramentas, procure entender a si próprio, entender os outros, como que se pode se relacionar melhor, que você vai ter sucesso. Porque a parte técnica você vai aprender a hora que você quiser. O assunto técnico é você se dedicar a ele e pronto. Agora, o comportamento das pessoas, o seu, depende de você. Você querer se conhecer. Exatamente. E aí, Carlos, qual é a mensagem para os jovens que estão começando na liderança? Então, o primeiro ponto, como disse o Eduardo, o mais rápido possível é ter o autoconhecimento e um compromisso de lidar na boa com isso e estar pronto a aprimorar aquilo que descobrir o que é natural dele e aprimorar. E tem que ter respeito às dinâmicas de cada um da sua equipe, sabendo que você, por exemplo, eu pus aquele quadrinho do fazer bem feito. O que é isso? É gente que todo dia vai lá e faz, o cara que frita lá no McDonald's, ele não está inventando uma receita nova, não está sendo criativo, mas ele faz com orgulho, com prazer. O bom garçom, por exemplo, ele cumpre aquilo todo dia e sai feliz porque ele está fazendo o que gosta e o negócio dele é fazer bem feito. Precisa melhorar processo, você tem gente que tem que ter uma dinâmica que gosta de testar, experimentar, que programa uma melhoria e tal, e normalmente não gosta muito da rotina. Agora, o cara que inova é um que detesta a rotina. É um cara que todo dia chega com uma ideia nova, com uma coisa nova, e se você tolher esse cara, ele vai ficar infeliz lá dentro, vai para a enfermaria. Então, um grande termômetro nas empresas, as pessoas estão tendo orgulho e prazer,
isso varia às vezes conforme o executivo, conforme o ambiente, a época, a crise, é o número de pessoas que vão na enfermaria. É o melhor termômetro. Eles fazem pesquisa de clima, não sei o que, não precisa medir nada. Faz a anotação de quantas pessoas vão na enfermaria. Se está aumentando porque tem crise ou porque tem um gerente ruim, você pode saber, tem ligação direta. Exatamente. E dá para mapear até por área. É o maior indicador que tem de orgulho e prazer no trabalho. Maravilha. Carlos Eduardo, quero agradecer demais a participação de vocês. O artigo de vocês nesse nosso dossiê está muito rico. Convidamos a todos a fazer a leitura do nosso dossiê completo, que está maravilhoso. Agora, em especial aqui, desse artigo que eles escreveram em conjunto. Gratidão a vocês e até uma próxima. Obrigado. Até breve. Até breve. E sempre obrigado pela oportunidade.